Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Desculpem o atraso, a Luísa teve um pequeno imprevisto e a gente está começando agora, tá? Obrigada por quem esperou para assistir. E daqui a pouco ela tá apontando por aqui já. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Conseguem me ouvir? Tá tudo ok com o som? Certo. Para quem não me conhece, eu sou a Cida, do Filósofas da Rede, e eu vou receber hoje a Luísa Gonçalves, que é uma artista engajada. A Luísa é cantora, é compositora, é multi-instrumentista, tem um trabalho muito bacana e ela é gaúcha, mora atualmente em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e está fazendo um trabalho bem bacana de arte política. Ela é ativista pelos direitos das mulheres, é mãe, então vai ser bem bacana essa conversa. Eu achei importante a gente falar sobre arte engajada nesse momento, que a gente está vivendo uma dificuldade muito grande, né, no cenário artístico e cultural de modo geral. Primeiro, por estarmos vivendo num governo que considera o artista, né, assim como o professor, um inimigo social. Então, você trabalhar a arte engajada num momento como esse, eu acho que é mais do que necessário, é imprescindível. E eu percebo que, ao mesmo tempo, essas dificuldades todas que a gente tem passado, políticas, ideológicas, no cenário também da pandemia, com toda a dificuldade que isso acarretou para a arte, para a cultura, né? Principalmente para quem vive da arte, da cultura. Por um lado, tem um ponto positivo, porque eu acho que dá emergência para esse tipo de manifesto também, que percebo que por um tempo, né, teve um pouco estagnado. A gente tem uma história muito bonita no Brasil de arte engajada, né? Para quem não sabe, essa denominação de arte engajada, ela surgiu lá com o início da Revolução Industrial, no século XVIII, e aí começou essa discussão em torno de uma arte que tivesse também uma pauta, que fosse uma pauta política, e isso englobava também a questão ali da arte sendo produzida como mercadoria para o consumo, né? Ou se a arte ela deveria ser arte pela arte. Eu, particularmente, não vejo nenhuma forma artística como sendo só arte pela arte. Eu acho que uma atitude estética ela é sempre uma atitude política, ainda que o artista não tenha o objetivo de uma pauta específica, mas o próprio pensar artístico é um pensar político, um pensar sobre política. Então, acho muito bacana que haja essa emergência novamente da arte engajada, né? Depois de um tempo parado que a gente teve, enfim. Acho bacana falar um pouquinho da questão da artes cênicas, né? No Brasil, que num período de uma ditadura militar, um período do golpe, foi fundamental para a formação de consciência, né, e para uma tomada de consciência em geral da sociedade que tinha contato com esse cenário cultural da época. Então a gente, na história do nosso país, né, a gente tem companhias de teatro, por exemplo, inteiras que fizeram um trajeto belíssimo com a arte engajada. E aí a gente poderia citar a Companhia de Teatro Maria de la Costa, a gente poderia citar o Teatro Oficina com Zé Celso, o Asdrubal trouxe o trombone, o próprio Tá na Rua, o Teatro do Oprimido com Augusto Boal, e foram movimentos que tiveram uma importância incrível, não só no cenário artístico, mas principalmente no nosso cenário social e numa formação de mentalidades, né, e personalidades que começavam a surgir ali com aquelas gerações dali para frente.
A Fernanda Montenegro, ela é uma excelente dama do teatro e um dos principais nomes da nossa dramaturgia. Ela conta um episódio que ela estava no período de puerpério ainda e a casa dela chegou a ser metralhada. Né, ela cuidando da Fernanda Torres, a Fernanda Torres no berço, dormindo no quarto. A casa dela de repente foi metralhada. Isso ela já vinha sofrendo ameaças e porque botou para frente, né, entrou em cartaz com uma peça que tinha sido censurada ali pelo crivo da censura nesse momento. No cenário da música a gente teve vários movimentos importantes, né, o tropicalismo, os novos baianos. Então, depois acho que deu uma parada e a gente começou de umas determinadas gerações para cá a retomar isso, né, através do rap, através do hip hop, e a gente teve alguns nomes como Gabriel Pensador, pessoas que trabalharam essa questão. Mas eu ainda sinto muita falta das mulheres nesse cenário da arte engajada. E é por isso que eu acho o trabalho da Luísa tão importante. Acho que a gente já pode aproveitar que a Luísa acabou de chegar aqui, mas eu percebo que ela está com um probleminha de conexão. De repente eu fiquei na dúvida se é a conexão dela ou se é a minha. Vocês... Luísa não está me ouvindo? Acho que ela caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Faz um sinal de joinha, por favor. Tá parado? Tá tudo parado? Ah, ela caiu. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que a conexão dela não tá muito boa. Ah, tá voltando. Olá! Oi, Lu. Eu acho que Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Agora tô te ouvindo. Agora tô te ouvindo. Deu um pouquinho de microfonia no início, mas Pois agora eu tô é. te ouvindo. Eu tô com um probleminha, eu acho que é a minha conexão. Eu vou falar pra ti que todas as lives que eu fiz até agora foram pelo YouTube e pelo Facebook. No Instagram ainda não tinha dado certo e eu tô com um probleminha no meu equipamento. Só Tá, mas funciona se aqui eu... pra mim tá perfeito por enquanto. Eu tô te vendo muito bem e te ouvindo muito bem. Tá, porque assim, ó, até então no Instagram só funciona se eu plugo tudo no celular. Só que dessa vez eu tô plugando e o meu som some, né? Eu vou tentar a última vez, vamos ver o que vai acontecer. Agora dá um pouco de microfonia pra mim. E você fica muda. Sem o fone tava ótimo, tava perfeito. Você tem como fazer sem o fone? Eu não tô te ouvindo. Não sei o que acontece. Assim, ó, vamos fazer um teste, Sem o então. fone, Lua. Assim tá perfeito. Se você tirar o fone, fica ótimo pra mim. É, porque assim, ó, a primeira tentativa que eu fiz de live no Instagram, sem nada plugado, que é a única forma que eu encontrei de fazer as lives, eu acho que é Aham. uma configuração no celular, que eu não sei o que é. Fica como se eu estivesse cantando embaixo d'água. Então, eu queria saber como é que tá o som para vocês. O som pra mim tá perfeito. Deixa eu só ver o que essas pessoas falam aqui. Gente, tá bacana pra vocês? Vocês estão ouvindo bem a Luísa? Dá um ok aqui nos comentários, por favor. Ouçam, vê se sai o som aí, se fica bom. Não, o violão eu não escuto. Pois é. São todas faladas, pintadas, são todas julgadas. Dá para ouvir? Não. Não, né? Não, o violão eu É. não escuto nada e a tua voz tá picotada. É. Isso acontece toda vez que eu tento fazer live no Instagram. E eu achei que eu fosse resolver plugando os cabos, mas pelo visto não funcionou. Poxa, vamos conversando aqui então e a gente vê como é que fica pro final. Tá bom. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Desculpa, gente, eu acabei de sair de uma reunião. A gente está num trabalho árduo, assim, do pessoal da cultura, diariamente nos GTs, nos grupos de trabalho, em comitês e fóruns,
Primeiro, em função da aprovação da lei, né? Da lei Aldir Blanc, Já foi uma vitória, né? foi, graças às deusas, aprovada pelo Senado. Com Tem que esperar muito agora ser sancionada e implementada nos municípios e nos estados, né? Vamos ver. isso, que é o mais difícil, né? Pois Foi é. foi muito trabalho para aprovar ela, na verdade, foi um trabalho geral dos artistas do país, com os deputados dando uma força, com governantes dos municípios também, que ajudaram, todo mundo junto ajudou na formação dessa lei, e para ela ser aprovada foi uma conversação bem grande, um trabalho bem árduo, assim. E agora que a gente conseguiu que seja aprovada, com umas mudanças ali na lei, que a gente sabia que então o pessoal ia abraçar, né? Agora, então, a gente precisa que ela seja primeiro sancionada, que tem um medo, né, muito grande em função de a gente ter o governo que tem nesse momento, né? Porque quem sanciona é o presidente, né? Então a gente pode Isso. esperar tudo. Até ser sancionada, o medo é grande ainda. Exatamente. Então, a gente está com o coração um pouco na mão, assim, apesar de foi feito um trato ali com o representante do governo que ele não vetaria, né? Sim. Agora, fazer o trato e fazer realmente isso são duas coisas bem diferentes, né? E a gente sabe que esse governo é completamente insano e a gente pode esperar qualquer coisa. Mas então vamos esperar aí uns 15, né? Uns 15 dias, a partir do momento que agora a gente conta 15 dias para ele sancionar. E vamos ajoelhar ele para que ele sancione, né? Porque se sancionar, Pois é. aí vai ser um trabalho muito árduo para implementar ela, né? Porque é uma lei que abrange um valor que a cultura nunca viu, apesar de sempre ter estado lá, porque é um fundo de cultura, né? Mas um valor desse nunca foi enviado para o país inteiro, isso nunca aconteceu, é histórico. Sim. E a gente vai precisar de um cadastramento de artistas que não existe no país. Então, vai ser um trabalho árduo de implementação dessa lei, para a gente gerar, construir formas para que essa verba realmente chegue nos artistas, né? E a gente já estava nessa construção antes de ser aprovada, na esperança que fosse aprovada, trabalhando, assim, em modelos digitais, modelos de cadastros. Aqui em São Leopoldo, a gente fez um cadastro de artistas antes de surgir a questão da lei, que já era para a gente conseguir colocar os artistas em editais no município e conseguir cesta básica para todo mundo, porque chegou num momento, e não demorou muito, viu, gente? Porque os artistas, eles dependem só da cultura para subsistir, né? E a cultura, ela sobrevive de shows, espetáculos, eventos, palestras, enfim. Se a gente não pode fazer aglomeração, não existe dinheiro na cultura. A gente não tem como receber. Então, assim, nas 2 primeiras semanas, já tinha artista que não tinha o que comer mais em casa, passando fome. Eu 3 imagino. semanas, 3 semanas depois do isolamento, a galera já começou a ser despejada dos aluguéis. A Caixa ainda fez essa questão da gente poder parar o parcelamento da casa por 3 meses. Agora, o aluguel não tem como fazer, né? A galera foi despejada. Eu conheço gente que está vivendo com a avó, que está morando num quartinho emprestado de não sei quem, porque realmente vai fazer o quê, né? E aí o pessoal se empenha, realmente, assim. Tem pessoas que estão tentando aprender a fazer pão, vendendo pão nas casas, aprendendo a fazer outras coisas. Só que não é do dia para noite, né, que a gente constrói uma nova profissão. Então, a gente tinha que estar sendo amparado pelo governo, né? Uma responsabilidade do governo federal, e isso está previsto na Constituição, né? Aí, se a gente não consegue contar com isso, a gente tem que ir para a luta e lutar pelos nossos direitos, né? Não vamos nesse governo, o artista é o próprio bêbado equilibrista, né? Muito propício, inclusive, o nome da lei em homenagem ao nosso queridíssimo, saudosíssimo, eterno Aldir Blanc. Exatamente. Você teve uma participação bem ativa, né, Lu? Nessa luta. Você fez shows como arrecadação também para os artistas. Conta um pouquinho como é que foi esse período. Eu já perdi as contas dos festivais, na verdade, que tudo está sendo né, para arrecadar cestas básicas e alimento e verba para os artistas que estão mais precisando. Sinceramente, eu não sei o nome de todos os festivais já que eu participei.
Foram alguns tantos, mas assim, teve há pouco tempo, um dos maiores que teve há pouco tempo foi o festival do Fórum Permanente pela Cultura, que é um fórum que eu participo, que tem ali quase 300 participantes aqui do Rio Grande do Sul. E aí, então, se montou um festival com mais de 100 artistas nacionais e internacionais Olha para que bacana. angariar isso, para angariar mantimentos para os artistas que estão precisando. E aí teve em Lisboa, teve Frank Jorge, enfim, teve esse pessoal mais conhecido aqui do Sul, e teve Mulamba, teve Quatro Peças de Propina, enfim, teve outras bandas nacionais, assim, bem conhecidas, participando, e bandas, projetos do Uruguai, projetos da Argentina também estavam participando do festival. Se não me engano, a gente conseguiu angariar um valor legal para conseguir mantimentos para os artistas, né? Não sei se, eu não tenho certeza se foi o valor que a gente tinha estipulado, mas já foi alguma coisa, né? Aham. E, enfim, teve outros festivais também de vereadores, de governo municipal, dos artistas em si, que a gente está conseguindo juntar um pessoal, isso aqui no Sul, né, galera? E a maioria desses festivais contam com os artistas mais conhecidos aqui do Sul, que são engajados, né? Que já são engajados na luta, que já participam dos festivais de movimentos sociais e tal. E a gente está conseguindo fazer um movimento legal. É difícil, eu acho difícil essa questão das lives, é um pouco complicado. Porque a verba que entra é sempre muito pouca, né? Especialmente para os artistas que não são conhecidos nacionalmente. Né? Sim. Se a gente vai fazer, por exemplo, a Luísa Gonçalves, aqui do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, vai fazer uma live da Luísa Gonçalves falando sobre questões sociais, feministas nas músicas dela, num pocket show. A verba que entra é pouquíssima. Né? Quem consegue mesmo verba em lives são aqueles artistas que são patrocinados por grandes empresas, né? Que as empresas vão colocar muita verba naquela live ali, e aí isso dá milhões de visualizações. E aí gera muito dinheiro. Agora, para quem não é conhecido, não gera nada. Às vezes o pessoal faz uma live da 50 pila, sabe? Uma banda faz uma live da menos de 500 pila. Então, é muito difícil, assim, as pessoas às vezes me dizem que não têm conhecimento do que está realmente acontecendo agora com o setor cultural. Ah, mas o pessoal está fazendo live, sei lá, não sei o nome de cantor sertanejo, mas o fulano lá e ciclano fizeram uma live. Sim, galera, mas não tem nada É, a é. ver. Você tem que entender que a realidade dos artistas absolutamente não tem nada a ver com a realidade daquelas pessoas muito Das famosas que são celebridades. As pessoas isso, confundem muito, né? Essa questão exatamente. do artista, que é aquele cara que realmente exerce a profissão como um ofício, né? Isso. Independente da projeção que ele vai ter pessoal daquilo. E a celebridade é outra coisa. Mas as pessoas ainda confundem isso. De É, pessoas. pois é, imagina. E aí, assim, a gente vê o momento que a gente vive no país, assim, em que se gerou essa permissão em relação ao que muitas pessoas sentiam e não se sentiam permitidas a falar, a expressar, né? Um sentimento de ódio, de preconceitos, de várias coisas negativas, assim, especialmente em relação às pessoas das humanas, em relação à classe artística, setor cultural. Músico, acabou, né? E a gente tem feito muitos movimentos em São Leopoldo. A gente criou o Comitê Emergencial pela Cultura, que, então, a partir desse comitê, a gente conseguiu cestas básicas do governo municipal para os artistas. A gente fez o cadastro, a gente já tem mais de 150 artistas cadastrados. E estamos agora no impasse com um edital a partir do Fundo Municipal de Cultura. E aí, então, para fazer a gente na luta ali pela aprovação da lei, né? Eu fiz um texto e a gente fez um vídeo a partir daquele texto, bem poético, né? Que tocava Ah, no eu coração das vi, pessoas eu vi. para se sensibilizar e tal. E eu consegui um patrocínio de pessoas aqui do município para colocar no vídeo e esse vídeo poder se espalhar realmente para as pessoas, né? Apoiarem. Gente, o que surgiu de bolsonarista botando a boca da gente no Ah, vídeo. Luiz, mas eles Foi brotam, algo, né, cara? Eles foi brotam, algo assim, em todas as que partes.
Gente que Até a no gente não Filósofos na Rede já brotaram, no nosso canal do YouTube. Olha que consegue, maravilha. capaz, Já, xingando já. a gente de essas Os coisas impossíveis. haters. Aham. Eu adoro os Xingando, haters, eu me divirto muito com eles. mas Eles assim, garantem minhas olha, risadas nesse período de pandemia. é impressionante. Xingando centenas de pessoas, xingando a gente de tudo que vocês podem imaginar, porque a gente estava pedindo dinheiro público para vagabundagem, sabe? Mas sempre, lógico, claro. Gente, é um desconhecimento Total, estrondoso. total. E aí, na hora Eles, de. eles têm argumentos, né, que sempre vão parar quando falam mal dos artistas na Lei Rouanet. Eles não têm ideia Sim, do que seja a Lei Rouanet. Eles acham não que a sei. Lei Rouanet é uma coisa que você escreve um projeto na Lei Rouanet e o governo vai te dar milhões ali, você vai ficar rico com isso. Sim. Imagina se fosse, né? Eu ia estar muito feliz agora. Se soubessem a dificuldade que é para conseguir captar alguma coisa pela Lei Rouanet, porque cai na mesma dificuldade que você está falando das lives, né, Lu? O artista que não é um artista conhecido, é um perrengue para conseguir essa captação, porque a Lei Rouanet, que agora é a lei de incentivo, né, à cultura, ela, desde que surgiu, tinha essa dificuldade. Você até enquadra, consegue enquadrar, mas você achar um empresário ou uma pessoa física que esteja disposta, mesmo com a questão do abatimento do imposto de renda, a arcar com os custos de uma produção ali, de uma obra artística, é uma coisa difícil, não é tão fácil assim. E as pessoas acham que a Lei Rouanet está aí distribuindo dinheiro para, é artista, mama nas tetas da Lei Rouanet. É um desconhecimento, uma ignorância assim absurda. Quando o artista é mais conhecido, ainda tem uma facilidade maior de conseguir verba da Lei Rouanet. Sim, sim. Agora, se tu é um artista que ninguém conhece, as empresas não estão muito a fim de colocar o nome junto contigo, entendeu? E aí, grandes projetos conseguem, às vezes, mas conseguem, tipo assim, 20% do valor, 30%, e o restante do valor tu tem que colocar. E tu tem que sair batendo de porta em porta para captar esse recurso. As pessoas não têm nenhum conhecimento e têm uma boca enorme para falar. E na hora de consumir a cultura, que faz parte da vida de todo mundo, da hora que a gente acorda até a hora de a gente dormir, aí tá todo mundo disposto a consumir, tá todo mundo consumindo sem parar. Mas na hora de ser, né, e de valorizar quem faz, quem cria, quem gera essa arte, que é consumida o tempo todo, ninguém valoriza, ninguém reconhece. Eu vi uma pergunta aqui, o governo do estado do Rio Grande do Sul não disponibilizou editais de incentivo à cultura para os artistas locais. Olha, gente, foi divulgado aqui no Rio Grande do Sul pela Secretaria da Cultura, que é a SEDAC, aqui no Rio Grande do Sul, um edital, já faz bastante tempo que foi divulgado, e até então esse edital não tinha acontecido ainda. Ele ia ser feito em parceria com a Fevale, que é uma faculdade aqui do Rio Grande do Sul. A semana passada o edital foi aberto, depois de 2 meses quase a gente esperando, que eles estavam divulgando. Esse é um valor, se não me engano, de 3 milhões para tantos projetos, e aí cada projeto recebe R$ 1.500. Né? Ou seja, é o valor de um mês que a gente recebe de trabalho. Nossa, pois é. É um mês que a gente recebe de trabalho para tantas pessoas. E, enfim, atinge um número pequeno de pessoas, né? E, enfim, né? Um mês de trabalho, beleza, a gente vai receber o valor de um mês de trabalho. E eu acho super válido, eu acho que todos esses editais agora têm que estar acontecendo para ajudar as pessoas, né? Assim como esse edital do Estado que surgiu, né? Saiu também o edital do SESC aqui, que surgiu agora há pouco tempo, que era de 1.200 por projeto. E aí cada CPF pode fazer um projeto, né? Eu estou me inscrevendo em todos que aparecem na minha frente. É claro, tem que correr por todos os lados. A Roberta, até que pergunta, foi a mesma que fez a pergunta. A Roberta é aqui do Filósofos na Rede também. Ela comentou aqui, alguns bares e botecos em Fortaleza estão fazendo lives para ajudar os artistas que se apresentam na noite. É uma iniciativa bacana também, né? Se todo mundo fizesse, para os artistas da noite, os artistas que já tocam, que já trabalharam nesses bares, seria uma coisa bem legal. Aqui eu vi alguns bares, na verdade, pedindo ajuda pra gente. Teve também. Fazendo vaquinhas e aí pedindo para os artistas que já tocaram nos bares divulgar a vaquinha, falar no Instagram.
porque também os espaços não estão conseguindo se manter, então tem tudo isso, né? E a Lei Aldir Blanc, ela contempla os espaços culturais, então é importante a gente falar sobre isso, que 20% do valor que vai para os estados e 20% do valor que vai para os municípios, obrigatoriamente tem que ir para os espaços culturais. Então, Aham. isso ele vai ser contemplado, assim, né? A questão dos espaços. É muito importante, né? Sim, com Eles certeza. não podem fechar e agora também não tem como subsistir, né? Ô Lu, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que começou a tua história com a música, qual foi o teu processo? Eu sei que você começou desde picotoca, né, criancinha, já tocava instrumento, já cantava, sempre teve esse despertar artístico, né? Já parece que já é inato, assim, é impressionante. É, e eu queria saber também, além da tua história com a música, como começou a tua história com a luta, né, pelo direito das mulheres, com a arte engajada. Você comentou que você passou por uma história de violência doméstica e a partir de então você se engajou no feminismo e nessa luta pelas mulheres e das mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso tudo pra gente. Então, ninguém nasce feminista, isso a gente constrói, né? Torna-se mulher. É isso. Então, como é que foi a minha questão com a música? Desde bem pequena, na verdade. Eu acho que eu tinha uns 8 anos quando eu pedi um violão para minha mãe. Na verdade, meu sonho era tocar violoncelo. Olha só, eu pedi um violoncelo para minha mãe, porque eu queria tocar numa orquestra e eu tinha 8 anos. E a mãe disse: Olha, minha filha, eu não tenho dinheiro para te dar um violoncelo. Mas eu não, aqui que era do meu tio que passou para mim, eu posso te dar. E aí, então, eu acabei não conseguindo tocar, eu era muito pequena. Mas eu gostava de ficar fazendo rimas e participava na escola de concurso de redação. Sempre gostei de escrever desde pequenininha, assim. E a mãe saiu para trabalhar, eu ficava em casa. Ali, na minha casa era tipo a Vila do Chaves, assim. O vô construiu um pátio gigante, uma pequena vila, para os filhos do meio irem embora e todo mundo ficar morando nas casinhas ali dentro. Então a mãe ia trabalhar e a avó ficava meio que me cuidando da casa da frente, eu ficava em casa. E eu me lembro que deu uma notícia no jornal, era naquele plantão. E aí era uma notícia horrível, falando de uma mãe que tinha passado o dia inteiro. O garoto tinha sido baleado em uma favela no Rio, ele tinha acabado de passar para uma faculdade federal no Rio de Janeiro. E a mãe estava em cima não podia mexer no corpo do filho desde de manhã, porque o ML não tinha chegado. E o menino foi baleado com uma bala perdida, indo para casa para dar notícia que ele tinha passado no vestibular. E aquilo me deixou. Eu me lembro dessa história. Aquilo me deixou. Nunca ninguém se lembrou dessa história. Se Eu me lembra. lembro dessa história. Aquilo me deixou tão. Eu tinha 8 anos e aquilo destruiu comigo. Me deixou tão mal, tão mal. E aí eu peguei um papel e escrevi sem parar. E aí eu precisava que as pessoas escutassem aquilo que eu tinha escrito. Eu acho que foi quando eu fiz a minha primeira música foi com 8 anos, que a música falava sempre que canto eu sonho num mundo sem guerra, sem destruição, mas quando acordo eu vejo pessoas vivendo sem um coração. E aí, então, eu escrevi aquilo tudo e pensei, mas eu preciso que as pessoas ouçam o que eu estou escrevendo. Não adianta eu ficar escrevendo para mim mesma. E aí eu pensei, bom, a forma mais rápida que vai ter das pessoas me ouvirem é se eu fizer uma música com isso aqui. Porque aí a música vai tocar no rádio, vai tocar na TV, vai tocar em todo que é lugar. E as pessoas vão escutar o que eu tenho para dizer. Porque é importante. Porque não é justo que isso aconteça. Não é justo que o mundo esteja assim. As pessoas precisam mudar o comportamento, as coisas precisam mudar. E aí, desde isso, eu decidi que eu queria ser música para mudar o mundo. E aqui Pô, que bacana. Que consciência com 8 anos, né? aqui estamos com o mundo do mesmo jeito, mas aí com o tempo tu aprende que tu não muda o mundo, mas tu faz pequenas construções, né? E aí depois, adolescente, essa vertente foi indo por um outro caminho, tu começa a te apaixonar, começa a fazer músicas de amor e tal.
E as minhas primeiras músicas realmente todas foram sociais, assim, acho que com 15 anos eu fiz uma música que dizia mãos ao alto aos covardes que não lutam por justiça. Eu não tinha 15 anos, eu tinha uns 14 anos. E aí, depois que eu realmente comecei a me apaixonar, as coisas foram tomando um outro rumo. E eu percebo que eu entrei num vácuo, assim, aí foi as questões amorosas, aí eu me mudei do interior e vim para São Leopoldo, que eu morava no interior do interior mesmo, assim, tipo, não tem sinaleira, não tem shopping, não tem cinema. E aí saí de lá e vim para São Leopoldo estudar Isso é o quê? musicoterapia. Da Barra do Ribeiro que você está falando? Isso, Aham. primeiro, Quantos mil habitantes tem, Lua, a Barra do Ribeiro? sei Tu dizer. sabe? Deve ser uns 100 mil, Não, né? Ou nem isso. pode, acho que nem isso. É. Nem isso, é. E aí saí de lá, vim para São Leopoldo estudar, novinha, riponguinha de trancinha. Vim para São Leopoldo estudar musicoterapia. Na época era musicoterapia, depois eu passei para licenciatura. E demorei um tempo, assim, eu casei novinha, com 19, 20 anos, me separei. Foram várias questões. Fiquei um tempo nesse vácuo, assim, de questões amorosas, estudo, trabalho. E, e aí veio o meu, então, o relacionamento que ocorreu, as questões das violências, né? E, e aí, depois de passar por tudo isso, por toda essa questão de violência, desse relacionamento surgiu um filho, né? Que veio o Joaquim. E essas violências vieram com o Joaquim junto, primeiro com o Joaquim na barriga, depois com o Joaquim fora da barriga. E eu comecei a ver que os sustos que ele tomava, enfim, a cara de medo que ele ficava, e as ameaças que eram feitas para ele também. E é impressionante como eu particularmente, eu nunca me preocupava comigo, e nunca foi assim, nunca me preocupei comigo, eu sempre me preocupava com o outro, a minha preocupação era com o Joaquim, e depois a minha preocupação era com as outras mulheres. E, e aí eu não achei, eu não queria que ele seguisse passando por aquilo ali. E, e eu tentei por muito tempo, eu pensei, depois que o meu filho nascer, essa pessoa vai querer melhorar por causa do filho. A gente quer mudar quando tem um filho, a gente quer ser melhor quando tem um filho, né? Mas não foi o que aconteceu. E um recado para as mulheres, isso nunca acontece. Não é o que acontece com quem já te violenta. Uma pessoa que violenta, que está te violentando, ele não vai deixar de te violentar. A situação sempre tende a piorar, né? Porque ele é um Quando abusador, né? ele é um A abusador. gente fez uma live aqui no Filósofas, em maio, dia 31 de maio, sobre relacionamentos abusivos. E a gente estava falando exatamente isso. O abusador, ele tem geralmente um perfil, a abusada não. A mulher que sofre o abuso, ela pode ter qualquer perfil, qualquer tipo de personalidade. A sociedade machista tende a atribuir a mulher que sofre o abuso como uma pessoa que é fraca ou que não tem vergonha na cara, por isso que não largou o cara, mas não entende que a pessoa, quando chega nesse ponto, ela já está enfraquecida de uma forma emocionalmente, mentalmente, porque o abusador, com esse perfil que ele tem, que é fixo de ser um manipulador, né, ele já começa a destruir, inclusive, a tua certeza da tua sanidade mental. Eles são Exato, tão manipuladores que você começa a duvidar de você mesma. Então você exato. sempre, né, pergunta, mas será que eu estou ficando louca? Será que realmente eu estou sendo justa? Ou ele está passando por um momento difícil? Eles têm esse perfil de conseguir Sim, reverter essa situação toda e fazer com que a vítima ainda se sinta culpada. E é por isso que é tão exato. difícil sair, né? Perceber, em primeiro lugar, é muito difícil perceber quando se está dentro de um relacionamento abusivo, e quando você percebe, é difícil sair. Então, eu acho Exatamente. que nesse caso, o Joaquim foi fundamental, né? Te deu essa Com força. toda certeza, com toda certeza. E aí, então, mas no início, o meu sentimento era de que eu quero muito fazer isso dar certo, eu quero muito que ele melhore, eu quero muito que ele seja uma pessoa melhor, porque eu quero poder oferecer uma família para o meu filho, quero poder oferecer um pai para o meu filho que eu não tive e eu senti falta disso a vida toda. Eu senti falta desse relacionamento,
Senti falta dele me ligar nos meus aniversários, de dizer que estava vivo, sabe? Eu me lembro da dor que eu senti quando eu liguei um dia e, ele disse, oi, pai, sabe que dia é hoje? E ele não sabia que era o dia do meu aniversário. E ele disse, não sei que dia é hoje. E eu desliguei o telefone, sabe? Então, eu sei a dor que isso me causou. E eu não queria que meu filho sentisse essa dor. E aí a gente dá tudo de si para que o teu filho seja amparado e amado e tenha tudo que tu não teve, né? Você quer Mas, livrar, né, a criança das frustrações que você própria teve. exatamente. Mas aí chega um ponto que tu percebe que na verdade, não é positivo e vai ser pior. E hoje eu penso, hoje eu tenho a consciência de que teria sido pior eu conviver com meu pai, que também era um cara violento e um abusador, sabe? Que teria sido pior essa convivência, que foi dolorido para mim na infância, porque eu não tinha compreensão. Mas aí quando tu cresce e compreende a situação, eu tenho plena consciência de que essa vivência com ele teria sido muito pior, né? Então eu consegui, assim, foi uma luta bem grande para conseguir tirar ele de lá e tal. E eu acabei vindo aqui para casa da minha mãe, porque ela também tinha ficado viúva, estava com depressão, e eu estava sozinha lá, desamparada, no sentido de que a pessoa chegava a hora que ele queria, e fazendo o que bem entendia. E aí eu acabei vindo para cá, e a gente ficou mais segura nesse momento junto aqui, né? Mas foi muito difícil, porque eu tive que denunciar, né? Eu tive que entrar com o processo, com a Maria da Penha e tal. E, e aí, nesse momento, ele se afastou completamente e o meu filho perguntava todos os dias do pai, né? E aí, o que eu digo? Né? Olha, o pai não tá podendo agora, o pai tá doente, ele precisa se curar para depois voltar, né? E aí chega uma hora que tu não sabe mais o que dizer. Ele estava com E quantos anos, o Joaquim? ele tava com 2 anos. É, que é a E idade que aí, começa ali a formar a compreensão, né, das coisas. E e já eles eram, entendia um eles, pouquinho a ausência. muito, É, muito, cobrava muito, era muito imagina. apegado. Apesar de tudo, era muito apegado. E aí, então, e aí foi um processo, eu vou dizer que foi um processo bem difícil, assim. E eu não abri mão dele, pelo menos ter esse contato. Então, como é que foi? A gente rolou a audiência e tal, e eu coloquei medida protetiva. E aí, bom, então alguém da família precisa levar o menino até ele uma vez por semana, porque ele tem o direito de ver o filho. Aí eu pensei, como que eu vou deixar o meu filho de 2 anos, que não tem compreensão das coisas e não sabe se defender, com uma pessoa assim sozinha o dia inteiro, né? Aí eu disse, olha, eu preciso que ele esteja se tratando de uma garantia que ele esteja tentando ser uma pessoa melhor e fazendo novas construções, porque eu não tenho como deixar meu filho assim. E aí, então, coloquei toda a situação e pedi como medida protetiva que ele estivesse se tratando, então. E isso acontece até hoje. Ah, você conseguiu isso, Se ótimo. preocupou algumas modificações no comportamento dele, claramente, eu vi claramente isso, as modificações, no momento em que ele se desestruturava, porque é uma pessoa que assim, ele se desestruturava e virava um monstro. A fisionomia dele mudava. E aí eu percebi que no momento que ele começava a se desestruturar, ele se afastava. Ele não aparecia, ele não ia levar no colégio, ele ligava e dizia, eu não estou podendo, sabe? Então, algumas construções foram feitas e depois do período de 1 ano tentando essa adaptação, a gente conseguiu, então, agora ele consegue levar e buscar o Joaquim no colégio todo dia. Numa boa, que é o contato que ele tem com o filho, que eu achei extremamente importante ter esse contato de alguma forma. Da criança não sentir que que não é amada, que não é desejada, que não sabe. Não, ele tem esse contato, mas não tem essa vivência diária, entendeu? É o contato de levar e buscar, e quando fica muito tempo longe, ele liga por WhatsApp, fala, vem aqui no portão visitar, às vezes, sabe? Então eu consegui construir
rotina. Foi muito difícil, foi muito difícil. Foi uma conversação, uma construção de um ano inteiro até chegar aonde a gente está hoje, sabe? E dentro disso teve muita violência, teve muita agressão, teve muita, meu Deus, eu acho que eu vou desistir disso e vou dar parte de novo. Isso rolou muito. Mas eu tinha esse objetivo e com muito esforço eu consegui. Nem todo mundo consegue, não é para todo mundo. E muitas pessoas realmente têm que manter distância, mantém longe, não deixa chegar perto da casa. Prende, sabe? Aqui eu consegui. E fico muito feliz por ter conseguido essa construção. Que Né? bom, Mas eu fico tenho feliz por consciência, vocês também. eu tenho consciência de que isso não é para todo mundo. Né? Que nem todos os casos conseguem isso e que algumas pessoas são muito mais violentas e as situações são muito piores, né? E aí, depois de passar por isso, o que rolou? Eu comecei a perceber com uma facilidade muito maior todas as violências que cercavam as humanas ao meu redor, assim. Percebi que as meninas da faculdade vinham falar comigo todo dia. Parece que eu vim como um imã, assim. E, de repente, todo mundo começou a conversar comigo sobre isso. E eu não tinha explanado isso para ninguém. Foi uma coisa muito inversa, assim, sabe? As colegas de faculdade começaram a tô passando por isso, isso e isso, e eu não estou conseguindo ir dar aula no meu colégio, na escola que eu sou professora, porque o motorista do ônibus abusa de mim e para o ônibus no meio da estrada comigo sozinha e me ameaça. E isso, e eu comecei a perceber a violência que todas as mulheres da minha família tinham sofrido, do qual não se fala, que não se tinha essa percepção, porque na família isso era meio que um direito do homem. E a mulher tinha que ser submissa. Eu escutei muito isso quando criança. A filha tem que ser submissa, tem que servir, né? E então não se tinha essa consciência, meu Deus, isso é uma violência, isso é um abuso, isso não pode acontecer. E aí eu comecei a ter compreensão da dimensão das violências que cercavam todas as mulheres ao meu redor, o dia todo, o tempo inteiro. E Luísa, o Rio Grande do Sul, né, até um tempo atrás, era um dos estados mais machistas, né, Sim, continua sendo. Brasil. Eu também acho, mas claro que não são todos, tem uma nova geração aí chegando e a esperança é exatamente essa nova geração. Mas a cultura gaúcha em si é uma cultura muito machista e altamente patriarcal. Com certeza, sem dúvida alguma. Aliás, eu sempre me senti um pouco deslocada no Rio Grande do Sul, assim, em função disso. É um estado muito bairrista, patriarcal, machista, é uma cultura, né? E percebi, assim, quando eu fui para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu acho que quando eu voltei do Rio, eu fiquei 3 meses sentimentalmente morando no Rio. Mas aqui nem tudo são flores também. É porque aqui acontece um machismo que é velado. E aí eu não É, sei o que é pior, se é o machismo descarado ou se é o velado. O uhum. velado, eu acho que ele é tão grave quanto, porque o velado ele te engana, né? É, o machismo velado, você fica ali achando que não existe. E aí, quando você vê, você pega de surpresa por ele, que é uma loucura. No Rio, o machismo é bem forte também, mas é dessa forma mais velada. Na verdade, é forte em todos os estados, né? E na maior parte das culturas. A questão é a gente perceber de que formas que ele se dá, né? Em algumas culturas é muito mais descarado, algumas culturas isso acontece de outras Sim. formas, inclusive entre nós mulheres. Né? E quando você Mas, começou com a arte engajada, eu queria que você falasse um pouquinho do movimento também, Vamos Peitar o Mundo. Você recebeu muitas críticas machistas? Você teve ataques de pessoas próximas ou das pessoas em geral por esse cunho que ganhou a tua música, esse cunho da luta feminista? Você sofreu algum tipo de represália ou de preconceito ou julgamento por isso? Queria que você contasse. sim, então, aí foi quando eu me encontrei no Rio Grande do Sul, que eu realmente, sim, eu consigo fazer parte do contexto aqui no estado. Foi quando eu comecei a compor e fazer essa arte engajada e apresentar o meu trabalho autoral aqui no Rio Grande do Sul.
e teve uma acolhida muito grande. Eu não esperava que isso fosse acontecer, porque desde criança eu não apresentava as minhas músicas autorais, como eu falei, eu fiquei um tempo assim, num vácuo até essas violências, assim. E trabalhei como professora de música há 13 anos. E então, quando eu decidi por apresentar esse projeto, eu tive uma acolhida muito grande, foi quando eu me encontrei aqui no estado. E então comecei a desenvolver essas músicas que falavam sobre isso. Eu decidi, bom, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso que está acontecendo, sobre essas violências que estão me cercando. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então, se eu quero trabalhar como compositora, eu já fazia um tempo que eu queria deixar a educação e trabalhar com as minhas músicas, fazia bastante tempo que eu queria fazer isso, e ainda não tinha tido coragem de peitar, fazer as mudanças que eu queria para minha vida, assim. E, bom, o momento é esse. Eu vim aqui para casa da minha mãe. Eu poderia ter essa estrutura dela ficar com ele de noite para eu poder tocar, né? Que é um problema, né? Se tu é música, tu é mãe, tu é sozinha, como é que tu vai fazer os shows de noite? Quem é que vai ficar com teu filho? Se tu precisa pagar uma babá, é o cachê que tu vai receber na noite, né? Então, eu consegui essa estrutura aqui também. E aí parei de dar aula e fui viver só da arte. Hoje eu vivo só da arte, fazem 3 anos que eu vivo só disso. E, enfim, foi muito bem acolhido e eu comecei cada vez mais a trabalhar com essa questão de violência contra a mulher, entrei para a União Brasileira de Mulheres, comecei a estudar sobre isso, que era um assunto que eu não tinha conhecimento. Eu tinha vivência, mas não tinha conhecimento. E aí vieram os dados, e vieram as pesquisas, e tudo ficava cada vez pior, né? Quanto mais eu pesquisava, era cada vez pior as coisas que eu encontrava. E comecei a me unir a grupos. Então, há 2 anos atrás eu fiz um show no Abbey Road, aqui no Rio Grande do Sul, que era um show com uma banda que era Francisco Alombre, que é uma banda que eu Ah, eu sou muito fã adoro, deles. Sim, eu sou adoro. muito fã deles. E quando surgiu uma campanha na internet para eu abrir o show deles. E eu Eu disse, fui não, ao show gente, deles aqui no Rio, maravilhoso. é sensacional. E surgiu uma campanha na internet para eu abrir o show deles. E eu disse, eu não tinha banda na época, eu tocava sozinha, assim. Fazia todos os meus shows sozinha. E eu disse, mas será? Mas acho que não. E aí eles acolheram, porque foi uma galera, foram mais de 70 pessoas no evento pedindo para eu abrir o show. E as mulheres começaram a ameaçar que se eu não abrisse o show, não comprava o ingresso. Foi uma função, assim. E aí a produção deles me ligou, olha, a gente viu o movimento ali na página, a gente quer que tu abra o show. E eles fizeram um post, queremos que a Luísa abra o show. Foi uma função, assim. E aí, do dia pra noite, eu pensei, bom, vou montar uma banda. Eu tinha banda estruturada ainda. E a gente fez, pra não mentir pra vocês, um ensaio um dia antes do show. Foi assim, foi Nossa, um susto, assim. E quando eu cheguei lá, nossa, o som deles era assim, do tamanho do mundo naquele palco. E eu pensei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Gente, vou embora daqui desse lugar. E aí, eles passaram só do centro do palco, vieram falar comigo. E disseram assim, que horas vocês vão tocar? E eu disse, tal hora. Ah, então a gente vai ficar pra assistir vocês. E eu pensava, pelo amor de Deus, não fiquem assim. Eu tava morrendo de medo, né? E aí, pra nossa surpresa, a gente entrou no palco. Eu tinha lançado um vídeo até então na internet, que a gente fez com ajuda. Eu abri um show pra Valéria Houston, eu não sei se vocês conhecem, é uma mulher trans aqui do Rio Grande do Sul. Ela é maravilhosa. Eu abri um show para ela em Stave e o espaço não tinha como me pagar. E eles me ofereceram, eles tinham um estúdio, me ofereceram a gravação de um vídeo. E aí, nesse dia, eu convidei amigos meus para gravar o vídeo de uma música que eles não sabiam qual era. E eles aprenderam na hora, a gente gravou. Que é um vídeo que eu tenho até hoje no YouTube. E aí eu pensei, até perdi onde é que eu estava contando toda a história. Aí começou o show, né? Começou o show e a gente entrou no palco. E mulher, a minha surpresa, quando eu entrei no palco e a galera olhou pra mim e começou a dizer, é a Luísa! E começaram a cantar a tal da música que tava no YouTube. Todo mundo cantando. ah, que bacana, que sensação Comecei a linda. cantar a música e eles terminavam as frases, tipo assim. E a gente não tinha noção de que, né? A gente tinha gravado uma coisa ali rápida, a gente não tinha banda estruturada ainda nada. E a gente não tinha noção de que tinha essa amplitude, assim, de que o pessoal conhecia o trabalho aqui na região, né?
E foi, assim, um dos shows mais felizes que eu fiz na vida, Qual era a porque música? era do Balacobaco. Ah, do Balacobaco. Aham. Isso. E aí foi uma alegria só aquele show. Tava todo mundo. Eu fiz toda Foi logo depois do golpe ali. E eu fiz toda uma função. Eu entrei mascarada com uma máscara de bandido, vestida de político. E aí enfim, eu cantava uma música e ia tirando aquilo ali. E por baixo estava toda colorida e falava, eu cantava uma música sobre esperança. E aí depois tirava tudo com outra roupa. Eu fiz toda uma função, assim. E foi muito massa. E no fim desse show, eu cantei então uma música que o nome dela é O Peito Mundo, que fala justamente sobre o meu período de amamentação. Ah, Né? que linda. Ela, na verdade, né, fala sobre peitar o mundo e sobre a gente não aceitar que calem, né, que calem o nosso peito, né? Mas ela fala especialmente sobre o meu período de amamentação, em que eu vivi umas coisas tensas, assim, acho que toda mulher vive, né? Mas eu acho que o ápice disso foi a enfermeira ficar pedindo para eu tapar o seio no hospital, na cama de hospital, com meu filho recém-nascido. Gente, é absurdo demais, né? Mostrar o peito, porque tinha visita, ia ficar entrando visitas da pessoa que estava do lado, que também era uma mulher que estava dando de mamar para o neném recém-nascido. E aquilo para mim foi o ápice do absurdo, assim. Eu não via a hora de voltar, de ir para minha casa. E enfim. E aí eu fiz uma música que fala justamente sobre isso, que o meu peito é político, né? Eu peito o mundo, vem comigo somar, eu peito o mundo, peito para politizar. E aí nesse show, então, no fim do show, caía a parte de cima do meu macacão, e aí eu ficava com o peito à mostra e estava escrito com um canetão em glitter, que eu me lembro que eu colei com super cola, eu demorei 3 vezes para tirar aquele glitter do peito. E aí estava escrito Eu Peito o Mundo. Né? E foi e aí, nesse momento, todas as mulheres do espaço começaram a tirar a blusa. Todo mundo tirou a blusa, todo mundo entrou no movimento cantando a música. Foi sensacional. No dia seguinte, as filmagens foram parar no Facebook e na internet, as minas compartilhando, porque acharam o máximo, né? Isso E em São aí, Leopoldo, o isso show. foi em Novo Hamburgo. O show foi em Novo Hamburgo. Aham. E aí, o que aconteceu? Daqui a pouco eu recebo uma mensagem do Facebook dizendo que iam excluir as minhas contas da internet. Porque sim, e aí eu com as minhas contas profissionais eu já tinha tantas mil curtidas ali, não podia excluir esses negócios, né? E porque não podia compartilhar aquele tipo de coisa, as pessoas tinham me marcado e tinham ido parar na minha página. E aí foi um vucu-vucu, eu tive que tentar excluir tudo que tinha nas minhas páginas, as pessoas seguiam divulgando e publicando. E aí a mãe recebe uma ligação aqui de pessoas da família querendo tirar a guarda do meu filho de mim, porque eu tinha mostrado o peito em público. Nossa, Foi gente. só do Borogodó a função, assim, por tudo por causa do show, eu mostrei o peito. As E pessoas aí, erotizam, né, o seio e a própria amamentação. Olha a que ponto que a gente chegou de doença social. sim, Você totalmente. erotizar o seio, né? As pessoas erotizam o nosso corpo e a gente tem que dar conta disso. Na verdade, o mamilo, porque se tu tapar o mamilo já não tá mais mostrando, né? Se eu colocar duas carinhas, assim, não tem problema, eu posso publicar, né? Pois é. Enfim, enfim, depois dessa ignorância toda, né, eu decidi que eu ia fazer o meu projeto do ano inteiro, ia ser só sobre isso, sobre essa música. E aí eu mandei imprimir adesivo, eu mandei fazer zine, foi uma Porque virou uma loucura, verdadeira campanha, né? virou uma campanha. E Aham. aí a gente fez um vídeo, deixa eu ver se eu tenho aqui, não sei se vou ter, peraí, deixa eu ver se eu tenho. Aqui, ó. Rolou um zine, essa é a capa do zine. Olha que gracinha. Eu tinha o cabelo rosa na época, cabelo curtinho rosa. Essa é a Ah, capa do que lindo, Luísa. zine com a ilustração de mulheres do coletivo feminista daqui de São Leopoldo, com os peitos à mostra, amamentando, com folhas no peito, com o peito pintado e tal. E aí o zine rolou com essas ilustrações que foram da Ana Paula de Bono, uma artista visual aqui de São Leopoldo, com a letra da minha música.
E a gente expôs, fez uma pré-exposição das páginas do Vini em diversos eventos, num monte de lugar. Foi bem bacana, assim, deu uma repercussão bem legal. E, e aí a gente fez um vídeo, aí depois que rolou essa treta toda aí, a gente fez um vídeo das mulheres do coletivo com um lenço que ficava cai, não cai, né? Cantando a letra dessa música e colocamos então no YouTube e no Facebook e tudo mais. Compartilhei com textão, falando sobre a criminalização do peito da mulher, né? E foi muito legal, deu uma repercussão muito bacana e eu trabalhei durante todo aquele ano com esse projeto da questão do peito, assim, foi bem bacana mesmo. Maravilha, maravilha. Luísa, a Karina é idealizadora do Filósofas na Rede, ela está aqui assistindo a gente. E eu ia te fazer uma pergunta: se você tem alguma referência, se você tem referências, influências musicais, quem são? E aí eu já vou emendar com a pergunta da Karina, então, que ela pediu para você dizer, para você recomendar artistas que são artistas engajadas também. Bom, a primeira que sempre vai vir na minha cabeça é a Elsa, né? Elsa, gente, por favor, ouçam Elsa. Ouçam os últimos álbuns da Elsa, eles inteiros, do início ao fim, porque eles são geniais, geniais. Que tá o meu álbum preferido, que é o Deus da Mulher, tá? Que é o álbum dos álbuns da história da música brasileira. Assim, todas as músicas são engajadas, todas as músicas são polêmicas. E ela inicia o álbum com um canto raçudo pra caralho, assim, sabe? Aham. Que a voz dela veio para falar sobre as questões do país mesmo, né? Minha voz ecoa no país. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso para dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. A mulher é genial, é sensacional, o álbum é sensacional. Maravilhosa. Ouça, A Karina ouça. gosta muito também, que ela já comentou aqui, Elza, coraçãozinho diva. Ai, por favor, Elza é tudo. A Elza é tudo, é a rainha. E aí, outras artistas engajadas. Bom, eu escuto muito Francisco Calombo, eu já falei aí, sempre fã. Aliás, eles lançaram um single. Antes do isolamento, eles lançaram um single que é Matilha. Assistam o clipe de Matilha. É sensacional. O povo se unindo contra as violências. O povo indo para cima e acabando com o fascismo. Sensacional. E há pouco tempo eles lançaram um clipe novo agora também sobre isolamento, sobre ficar em casa. E o nome da música é Juntos Nunca Sós. Lindo, poético, né? E fala sobre a gente se aproximar e de que a gente está separado, mas estamos descobrindo novas maneiras de nos aproximar, né? É isso. É, E por isso é um é momento tão isso. importante. Muito importante, é muito importante. E aí penso em outras artistas engajadas, assim, mulheres que eu conheço e que não são muito famosas. Eu gosto de citar pessoas da redondeza, assim. Há pouco tempo eu fiz um show com uma menina, ela não é da redondeza, na verdade, ela é de Curitiba, mas não é assim famosona, sabe? Gente, como é o nome da menina? Gente, eu fiquei encantada com as músicas dela. É Larissa. Gente, como é o nome dela? Agora eu não vou me lembrar. Bom, depois eu vou te mandar pra gente comentar na próxima live. Tu falou o nome Tá, aí a dela. gente coloca O som uma da menina. observaçãozinha se a gente for botar essas referências no texto do YouTube. Eu acho muito massa a gente poder estar divulgando os artistas que não são conhecidos e que são da nossa região, que são de perto. Eu vejo muita gente falando, porque a música brasileira está um caos, porque não, não, gente, Lu, não está um desculpa caos. te interromper, a conversa é tão boa, eu não senti passar. Agora que eu tô vendo aqui, a gente tem 4 segundos restantes.
Oi, gente. O Instagram cortou aqui, acabou nosso tempo. E aí eu voltei para. Bom, precisei voltar porque para a gente terminar essa sua consideração final. E se for possível, eu queria ouvir uma música tua para a gente encerrar. Vamos tentar. Gente, e nesse intervalo que caiu, eu fui pesquisar. Raíssa Fayette. Ouçam essa moça. Raíssa Gente, Fayette. e outras meninas que estão bombando, eu acho que, se não me engano, elas são de São Paulo, posso estar enganada. Mulamba, ouçam Mulamba. As meninas são sensacionais, o show delas é arrepiante, o trabalho delas é genial e elas chegam falando sobre as violências contra a mulher também. Ouçam Olha, que Mulamba. ótimo. Eu já anotei aqui para ouvir depois. Deixa eu ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue tirar, se as pessoas conseguem ouvir o som. Eu vou tentar fazer diferente. Da primeira vez não deu, eu vou tentar trocar o fone. Vou ver se é o fone. Vamos ver o que acontece se eu fizer uma coisa diferente aqui. O Instagram ele tem algumas limitações, né? Técnicas. A gente de vez em quando tem alguns probleminhas técnicos, então, mas espero que consiga. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo baixo. Tá, então vou tentar melhorar isso. Me ouve? Te ouço, agora tô te ouvindo. Tá. Vamos ver uma coisa aqui. Eu vou dizer para vocês que no início que foi um Precisaria só que fosse um pouquinho mais alto. Ainda tá um pouco baixo. Vê se você consegue. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, agora Me perfeitamente. ouve? Te Tá, ouço. eu vou dizer para vocês que foi um perrengue bem grande para mim, essas questões das lives no início. Porque quando começou o isolamento, o celular que eu tinha estava sem câmera, eu tinha quebrado a câmera do celular. Então eu não tinha nem como fazer nada. E aí eu tava sem renda, né? Aí eu tive que pedir para essa dica, olha mãe, tu tem como fazer um empréstimo? Eu parcelo em 15 vezes um aparelho e a gente vê como A é que realidade faz. do artista brasileiro. E aí eu parcelei, eu procurei um aparelho que tivesse uma câmera boa para poder fazer as lives, né? Vai gravar em 4K, não sei mais o que. Procurei um chinês lá que eu pudesse pagar. E aí comprei um Xiaomi. Todo mundo falou que era bom ter um celular. Paguei, parcelei 15 vezes. E a imagem é realmente sensacional. Realmente sensacional. Não, a imagem é maravilhosa. É esse que você está usando agora. Não, aqui porque em live não fica boa. Não, mas eu tô achando a imagem maravilhosa. Eu já tinha reparado isso de uma nitidez incrível. Quando grava, com a câmera do celular, grava, fica um troço de cinema a imagem assim. Quando eu fui fazer a live, guria, eu queria morrer na primeira live que eu fiz. Porque o som não funcionava. Guria, fica como se eu estivesse cantando e tocando embaixo d'água. E aí era um pessoal de Santa Catarina. E o pessoal me convidou, era um sarau. Eles entregaram até umas pizzas aqui em casa, sabe? E aí, quando eu comecei o show, as pessoas começaram a falar assim, tá meio baixo. As pessoas foram muito queridas comigo, porque elas falaram assim, tá meio baixo. E quando eu escutei a live, fui assistir, parecia que eu tava cantando e tocando embaixo d'água com uns efeitos esquisitos. Não dava pra entender um ar que eu cantava. Um ar. Poxa, que pena, né? Eu não sei. E aí depois eu consegui, assim, eu levei 3 semanas para conseguir solucionar todo o problema. Falei com diversas pessoas que entendem de técnico e coisa, porque a gente está acostumado nos shows pequenos a gente leva o nosso equipamento, caixa de som, cabo, pedestal, as coisas e sabe como fazer, né? Com a banda também. Agora, com as tecnologias, a gente não está acostumado a lidar, né? Não, é uma coisa. Eu também tô pelejando para mexer com tudo, aula online. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, né? Então, para mim é um aprendizado diário, uma dor de cabeça diária também. Sim, O que acontece muito aqui no Instagram é que dá um delayzinho. Geralmente, quando você coloca o violão, dá um delay do tempo do violão pro tempo da tua voz. Então, isso é que pode ser um problema.
Ou não. Vamos observar. Não, agora o som já ficou de novo abafado. Não, não. Volta para o que estava antes. Eu não sei se você fez alguma coisa aí. Antes estava perfeito. Pronto, foi? Ah, foi. Agora eu tô te ouvindo. É uma reza, assim, eu vou dizer que é de rezar para todos os santos, assim, agora que vocês não me... Mas aí, assim, ó, eu passei 3 semanas trabalhando, agora eu não consigo colocar o negócio que segura o celular aqui de volta. Foi umas 3 semanas trabalhando em cima disso para conseguir fazer dar certo as lives, tá? E aí, assim, eu não tinha o equipamento que precisava. E aí me disseram, olha, eu acho que só vai funcionar se tu plugar a tua caixa de som direto no celular. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Aí uns amigos me trouxeram no portão aqui, me mandaram de Uber, cabo, me mandaram de Uber não sei mais o que. Outro passou numa loja que ele tinha carro e comprou um troço para mim e me trouxe no portão. E aí foi Amigos assim servem que para eu isso consegui também, né? finalmente fazer as tais das lives, assim, com muito esforço. As primeiras foi um fracasso. Foi um fracasso. Porque saiu o som do microfone, mas não saiu o som do violão. E aí, assim, foi aos poucos arrumando. Depois, as últimas, eu descobri uma forma de colocar o microfone. Já que só sai o som do microfone, eu coloco o microfone a todo volume, coloco que dê para escutar voz e violão junto a partir do microfone. Enfim. É, todo um Uma processo de opção. adaptação. Todo um processo. Mas todas essas lives, elas foram feitas em YouTube e Facebook. Até então, a única live que eu fiz no Instagram foi aquela primeira lá que ficava embaixo d'água. E Aham. hoje eu vim pra cá achando que ia dar certo como deu no YouTube e no Facebook. É o mesmo processo, Não, né, mas de por enquanto tá conexão. dando. Vamos ver se não vai ficar embaixo da É? água. Daqui a pouco, por enquanto, tá na terra. Ah, um desespero isso. Mas tá, eu vou pegar o violão e a gente vai ver como é que vai ficar o som. Eu tinha mudado ali porque eu coloquei um adaptador porque o fone de ouvido ele não alcança. Olha só a função. O Não, fone aqui de é ouvido tudo na ele base da gambiarra também. totalmente gambiarra. Se vocês olharem como é que tá a minha sala Não, agora, eu nem te mostro aqui a minha. vocês não têm nem ideia da situação. E ainda tem em casa, quando a gente tá em casa, ainda tem outras situações, né? Tipo, o cachorro puxando os fios e derrubando o microfone. Não, em live tudo Tipo, acontece, né? tudo. Criança, Não, cachorro, o meu celular tocou agora no meio da live. O Joaquim, há uma live atrás, apareceu berrando na live, dizendo: Mas, pelo amor de Deus, meu filho, a mãe tá no meio. Era uma live nacional com um vereador, com não sei mais o que, deputado. E eu, meu filho, pelo amor de Deus, mãe, tu não tá entendendo, eu preciso fazer cocô. Eu gritava. Ai, Jesus Cristo. Criança é imprevisível, né? Mas é bom que Não, mostra guria, essa realidade a caótica que a gente realidade. está vivendo A do realidade isolamento caótica. social. Não, e aí entra junto essa questão que eu tenho batido muito na tecla, né? Que, gente, eu acho, na minha opinião, esse ano letivo devia ter sido cancelado. Gente, não tem nenhuma condição. Assim, para começar, a grande maioria das crianças da rede pública não tem acesso, não tem como fazer as aulas Não, online, Luiz, né? isso é um absurdo que estão fazendo, Gente, assim, isso total. Mas isso seria pauta para uma outra live, porque Gente, um caos. é um E aí absurdo. nós com a faculdade permaneceu, né? Eu liguei para o reitor semana passada e disse, olha, eu não tenho condição. Olha, tu tá vendo aqui, eu mostrei para ele no vídeo, o Joaquim quebrando a casa com o cachorro, uma gritaria. Não tem condição. Gente, não dá. Não tem como é que eu Mas vou se fazer tudo. prepara que pode ficar pior, porque a probabilidade é que a gente siga, eu como professora, então, eu sinceramente não sei, porque a probabilidade é que siga o ensino presencial daqui a um tempo, né? E mais o online. Porém, sem Não, receber hora extra. Então, sim. vai ter que ter um movimento muito forte aí dos sindicatos para conseguirem dar conta Não, dessa isso tem que ser questão, porque urgente. é absurda demais. Absurda Não, demais. É tudo muito absurdo no estágios. cenário. Estágio sendo feito online, manda os vídeos das aulas. Não, não Aulas existe isso. práticas, não tem,
Não, gente, não é assim que funciona. Não adianta querer encher linguiça pro negócio que... Cancela o ano letivo, então. Sabe? Não é assim, não tem... Tá, eu vou parar de falar sobre isso. Senão eu vou Deveria ser cancelado, sim, eu concordo. Como professora, eu concordo completamente. Gente, então, eu quero saber se vocês estão ouvindo isso aqui, ó. Vocês ouvem? Eu escuto, Então, tá baixo, mas escuto. tá, beleza. Vou botar um pouquinho mais para baixo, então. Porque a princípio eu nunca tinha feito assim. Vamos ver. Escuta? Escuto. Escuta? Tá. Ficar em casa. Tá bom? Ei, ei. Ah, finalmente. Ah, que alegria. Beleza, então. Vou deixar o microfonezinho aqui bem pertinho do violão. Essa música eu fiz há 2 semanas atrás. Sobre o que eu tô sentindo nesse momento novo. E eu compartilho ela com vocês, então. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da vida do meu lar. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da minha, da nossa vida, do meu lar. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. Cada vez que eu componho é um tempo bom, um caminho para uma nova construção. O mundo tá precisando descansar e a gente se reinventar. Eu sinto falta do toque, do abraço, do carinho do samba, do compasso. Mas agora é hora de cuidar. Há outras formas de aproximar, deixar o som fluir, o amor se espalhar por aí, pra gente se abraçar. Pra reaproximar. Ai, ai, ai. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da vida do meu lar. Ficar em casa, sentindo o tempo passar. Ficar em casa, cuidando da minha, da nossa vida, do meu lar. Ah, que lindo! Fica em casa. E é isso, né? Vamos Então, ficar em casa, há cuidando da outras nossa formas de vida. aproximar, né? Tô É o pensando que é até só um EP necessário no sobre isso. momento. A gente Lu, precisa encontrar novas formas de se aproximar agora, né? Seja através da música, seja através de uma escuta, de uma palavra amiga, de uma live, de uma doação. Vamos se aproximar através do amor, né? De diversas formas possíveis que a gente encontre. E sempre respeitando a saúde, respeitando a ciência. Por favor, ouçam os profissionais e não pessoas insanas. é isso! Luísa, foi um prazer imenso te receber aqui, uma alegria grande. Queria te agradecer por você ter aceitado o convite. Adorei a conversa. Casa é sua, sempre que quiser voltar. Então, eu vou deixar você se despedir das pessoas para a gente finalizar aqui a nossa live. Eu vou me despedir, mas quero me despedir com uma música, pode ser? Ótimo. Tá, eu vou me despedir com uma música que fala sobre uma coisa que a gente precisa muito no mundo e talvez se a gente tivesse mais disso por aí, a gente precisasse lutar menos por equidade, menos por justiça, né? Menos por direitos que são básicos e que tinham que estar sendo respeitados. Então vamos lá. Eu quero ver você dizer que o amor iluminará. Eu quero ver você dizer
quer luz. Eu quero ver você dizer que o amor iluminará. Eu quero ver você dizer que é luz. Luz que ilumina a praça, ilumina a casa, a janela, o hoje, o amanhã. Luz que ilumina o céu, deixa azular o dia e me tira do divã. Luz que fortalece a gente a lutar pela gente todo dia de manhã. Luz pra iluminar um beijo molhado, um abraço apertado, viver amor. Ah, que lindo! Obrigada, Lu. Seja luz, seja luz. Eu quero ver você dizer que o amor iluminará. Eu quero ver você dizer que é luz. Somos um povo herói, cobrado, retumbante, andando em guerra, na contramão, seguindo em direções opostas, perdidos no escuro, num estado de exceção. Tudo gera uma ofensa, o mundo explode em ódio, intolerância e agressão. A gente tem que se unir, racionalizar, espalhar respeito e amor. Seja luz. Seja luz. Eu quero ver você dizer que o amor iluminará. Eu quero ver você dizer que é luz. Iluminem-se. Que legal! Muito obrigada, Lu. Com essa mensagem, então, a gente finaliza aqui a live e se cuidem, fiquem em casa e vamos aproveitar esse momento para repensar nossas relações humanas, sociais, particulares, de todas as maneiras. Beijo grande! Obrigada, gente. Tchau, tchau!